Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A Prof. Jai de novo aqui, pessoal. Então, hoje a gente vai aprender sobre o Brasil nos anos 20, 1920, né? Lembra que nos anos 20, no mundo inteiro, fazia 2 anos que acabou a Primeira Guerra Mundial, teve a crise na Alemanha, teve ali eles já começaram a ajeitar, já estava ajeitada a Rússia, né? A União Soviética agora, né? Então, o que que aconteceu no Brasil nessa época, né? Aqui, ó. Crise da República Oligárquica e novos personagens. Aumentar aqui. Ai, desculpa, gente, eu chupei uma bala, agora me engasguei. A política de valorização do café para conter a crise internacional desagradou inclusive grupos oligárquicos ligados a outros segmentos. O que isso quer dizer? A valorização do café, ela lembra que teve aquela quebra que eles fizeram aqueles empréstimos e tacaram fogo nas sacas de café. Isso deixou os outros grupos oligárquicos chateados, assim, né? Porque, poxa, se fosse, sei lá, borracha, se fosse o açúcar, eles não iam fazer isso, é só o café, né? Então eles ficaram boladão, né? Ali com a crise de 29, o preço do café caiu 57% e a política do café se tornou inviável. Então, eles acabaram destituindo essa república oligárquica do café ali, que eles estavam, café com leite, né? Eles acabaram diminuindo. ah, Antes de continuar, a Prof tem que falar que ali no longo dos anos 20, saltou para 27 milhões de pessoas no Brasil. Ali em 1890, por ali, tinha 14 milhões. E lá em 1930, a gente vai ter 33 milhões de pessoas. Então, é muita, muita gente já. E o Brasil estava se urbanizando, né? As cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eles começaram a se tornar metrópoles, né? Ah, a população continuava vivendo no campo, só que eles começaram a migrar um pouco pro centro. Por quê? Porque eles queriam estar onde acontecia tudo, onde era falada. É, qual de vocês nunca pensou em morar em Florianópolis, né? Que é uma cidade grande, cidade barulhenta, uma metrópole, né? Então, muitos migravam para as grandes cidades, né? E ali em 1920 também foi criada faculdades, né? De medicina, engenharia, direito e mais tarde filosofia, belas artes. E ali em 1927 eles criaram a Universidade de Minas Gerais também, né? Porque Minas Gerais agora ela tá apagada, mas ali em 1800 até 1940, 50, ela tava bombando, né? Porque era onde tiravam os ouros, né? As pepitas de ouro. Assim, eles queriam. Esse povo que o prof falou que eles foram para os centros, né? Eles queriam era se aproximar da Belle Époque que tinha, né? Que o Brasil sempre é atrasado, então eles acabaram migrando por causa disso também. Então, aqui, com a crise do café, a indústria crescia graças à Primeira Guerra Mundial. Por quê? Graças à Primeira Guerra Mundial. Lembra que a prof falou que foi feitas várias invenções? Então é por causa disso, né? Nessa época ali a gente foi inventado os enlatados, foi inventado a maionese, foi inventada a gilete. Então, claro que tinha indústria para isso. O rádio ficou muito popular aqui, né? Porém, grupos ligados à indústria se manifestaram contra o governo oligárquico. A burguesia industrial é, queria aumento de impostos sobre os produtos estrangeiros. Porque o Brasil sempre foi assim. Eles compram caro e revendem mais caro ainda, né? Até hoje é assim. Classe média urbana, ligados às indústrias, queria que o voto fosse secreto e limpo. Secreto e limpo por quê?
oligárquico, né? O sistema oligárquico, né? Que tinha os votos de cabresco, tinha os votos dos mortos. Eles queriam um voto secreto. Antes você tinha que ir lá, eu vou votar em tal pessoa. Daí todo mundo sabia, eles queriam um voto como se fosse hoje, né? Secreto. E o operariado lutavam para ter os direitos, né? Porque por que a Prof deu só essa coisinha? Porque é um negócio enorme do operariado. Mas é porque, lembra que a Prof falou que daí eles começaram a trabalhar, eles queriam direitos, né? Direitos, eles desmaiavam de canseira ali nas grandes empresas, nas grandes fábricas, indústrias. Eles eram jogados para fora, eles trabalhavam 12 horas por dia, sem sábado, sem domingo, por um salário muito baixo. Então, o operariado queria direitos. Iniciou-se as associações trabalhistas, como o Partido Comunista Brasileiro, PCB. Então, essas associações trabalhistas vieram lá da Europa, né? Rússia, Alemanha, todos eles com essa coisa comunista que eles queriam, né? Eles queriam que o operariado, porque os operários eram sempre os pegos, porque eles pensavam, somos nós que fazemos funcionar. Se a gente parar, eles vão ter que fazer o que a gente manda, né? E teve vários, por isso que as pessoas odiavam tanto, né? Os chefes das indústrias odiavam tanto os comunistas, porque eles sabiam o valor deles. Então, aqui, movimento tenentista. Durante a década de 20, houve vários levantes militares por jovens de patentes baixas, tipo capitães, né? Eles acreditavam que deveria ser tarefa do exército derrubar a república e a política oligárquica, né? Por quê? Porque o exército era, conforme eles achavam, o segundo no poder. O primeiro no poder era o governo, né? Forte de Copacabana. No Rio de Janeiro foi um desses levantes. Em 1922, os revoltosos queriam impedir a posse de Arthur Bernardes, governo oligárquico. Foi chamado de 18 do Forte. Esse Arthur Bernardes, deixa eu ver se explica aqui. Não. Então, esse Arthur Bernardes, ele foi muito importante porque o nome dele aparece muito, 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 muito. Por quê? Esse Arthur Bernardes, ele era dos oligárquicos. Se eu não me engano, ele era mineiro. Deixa eu ver. Se eu não me engano, ele era mineiro. O que aconteceu com ele? Ele acabou ganhando, colocaram o... Ah, mas esse daqui vai continuar aqui. Tá, eu não vou falar que mais tarde a gente vai falar. Mas eles acabaram escolhendo. Eles tinham colocado outra pessoa no lugar pra competir, né? Acabou não ganhando, então eles fizeram esse levante, né? Que foi chamado 18 do Forte. Porque eles acabaram atirando, morrendo vários, e ficou apenas 17, e um civil que estava passando do lado do forte aderiu à causa, por isso que ficou chamado 18 do Forte. Então, o governo ficou assustado e decretou o estado de sítio. O que é o estado de sítio? É uma medida de restrição de liberdades e direitos individuais, decretado pelo chefe do Estado, em casos de grande instabilidade institucional e guerra interna e externa. Então, foi declarado esse estado de sítio diversas vezes. Então, não foi só uma vez, porque eles viram que estava dando uma revolução ali, né? O levante foi sufocado por 6.000 soldados e eles fugiram para a Foz do Iguaçu e formaram a Coluna Paulista. Gaúchos se uniram, liderados por Luiz Carlos Prestes, né, o capitão Luiz Carlos Prestes. Em 1925, comandados por Prestes, soldados percorreram o país para estimular revoltas, chamada Coluna Prestes. Então, esse Luiz Carlos Prestes, ele era um paulista, ele era um gaúcho, e ele começou, mais tarde ele vai virar presidente, tá? Ele vai ser muito famoso.
O meu professor da faculdade, ele diz que nessa época ele era criança e as propagandas políticas dele era varrer a corrupção do Brasil, é que ele varreria a corrupção do Brasil. E daí, com o cartãozinho dele, vinha uma pazinha e uma vassourinha que varreria a corrupção do Brasil. Ele tem até hoje. Então, aqui, Cultura e a Semana da Arte Moderna. Em 1922, no Rio de Janeiro, para celebrar a independência do Brasil, houve a Exposição Internacional, onde trouxe novidades de todo o mundo. No mesmo ano, em São Paulo, houve a Semana da Arte Moderna, onde artistas de todos os ramos quiseram dissolver a visão de cultura europeia, da Europa e centrar a cultura totalmente brasileira. Os artistas negros tiveram grande contribuição. Então, o que a prof quer dizer com isso? Que essa Semana da Arte Moderna, por causa dessa exposição internacional, eles viram como o Brasil ele se baseava muito na cultura europeia. Então, vários artistas, como Villa-Lobos, Tarsila do Amaral, fizeram exposições mostrando que o Brasil também tinha cultura, né? E dentre esses artistas negros, a prof vai achar aqui para vocês esses dois irmãos, que são Arthur e o Timóteo, o Arthur Timóteo Costa e o João Timóteo da Costa também. Essa é a pintura deles, né? Em 1922, né? Então, aqui, deixa eu levantar aqui. Aqui é uma das pinturas da Tarsila do Amaral, né? Então, aqui a gente vê, ó, entre os artistas modernistas tinha o poeta Oswaldo de Andrade, que era negro, Mário de Andrade, Cassiano Ricardo na pintura, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Dio Cavalcante e o Villa-Lobos, né? Que é um musicista. Aqui, Revolução de 30. Então, aqui, Washington Luiz, que foi o próximo presidente que ficou no lugar do Arthur Bernardes, né? Ele negou apoio ao candidato mineiro, né? E apoiou o paulista Júlio Prestes. Então, o que aconteceu aqui? Ele é paulista e ele não quis ajudar o mineiro. E ele ajudou o paulista, que era o Júlio Prestes. Houve uma oposição no governo à Aliança Liberal, que era Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Eles lançaram o gaúcho Getúlio Vargas como vice e como vice o João Pessoa, né? Vocês viram que Minas Gerais ficou queimadinha, né? De não ter sido aliada. Era lógico que eles perderam, mas o assassinato de João Pessoa trouxe a Revolução de 1930. Júlio Prestes foi disposto e a junta pacificadora tomou seu lugar. Eis que surge a República Nova, ou Era Vargas. Então, assim, foi esse momento foi o momento que a política oligárquica do Brasil acaba, né? Por quê? Por causa de Júlio Prestes, né? Washington Luiz não quis ajudar e ficou o Júlio. Então, eles fizeram essa aliança liberal, que foi Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Eles colocaram Getúlio como presidente e o paraibano João Pessoa, né? E como eles perderam, eles começaram a fazer uma revolução. Eles já tinham essa revolução pré-pronta, pré-cozida já, por causa da coluna Prestes, né? Não desse Júlio Prestes, do Luiz Carlos Prestes, né? Então eles já tinham tudo preparadinho, caso acontecesse, porque eles sabiam que ia acontecer. Só que eles precisavam de mais força. Então, quando eles mataram o João Pessoa, mas nem foi um assassinato. Como que a prof pode explicar? Não foi um assassinato político, foi um assassinato de briga de bar, tá? Ele acabou sendo assassinado, levou um tiro, e eles disseram que isso dali tudo foi por causa dos paulistas que fizeram. Então eles juntaram essa junta pacificadora e tomaram o lugar. Eles dizem que tem uma foto do Getúlio Vargas que ele está de cavalo, porque ele era gaúcho, né? Ele está de cavalo com a junta pacificadora.
eles colocam, amarram seus cavalos em uma das estátuas que tem no Rio de Janeiro e tomam o governo para si, e mostrando que ali embaixo, aqui embaixo, no Rio Grande do Sul, estava muito atrasado do centro do Brasil, que era a República, né? Então, que era o centro da República. Então surge a República Nova, ou a chamada Era Vargas. Por hoje é isso, tá, pessoal? Boa noite, boa tarde, bom dia, tchau, tchau.